Meu nome é João e essa é a história de como eu quase perdi a sanidade em uma fazenda centenária, encravada nas montanhas nebulosas da Serra Gaúcha, durante o inverno mais rigoroso que já se viu, há uns 15 anos, um tempo em que a solidão se misturava ao ar gelado e rarefeito, e a cada sopro de vento parecia trazer consigo um eco de algo muito antigo e esquecido. Eu tinha acabado de herdar a propriedade de meu avô, um lugar que sempre pareceu envolto em uma quietude profunda, daquelas que pesam no ar e sufocam a alma, uma paz perturbadora que logo se revelou ser apenas o disfarce de um terror latente. Era um labirinto de cômodos escuros e mal iluminados, onde o cheiro de mofo e terra molhada se misturava a um odor indescritível de tempo parado, de memórias sepultadas sob o pó. Eu estava sozinho, completamente isolado. A cidade mais próxima ficava a horas de carro por uma estrada de chão esburacada e quase intransitável, e os poucos vizinhos, se é que se podia chamá-los assim, viviam em ermos ainda mais distantes, separados por quilômetros de mato fechado, riachos gelados e vales profundos que engoliam o som. As noites ali eram uma escuridão sem estrelas, um veludo pesado e denso que engolia qualquer resquício de luz e amplificava cada ruído até o ponto da paranoia, desde o uivo melancólico e quase fantasmagórico do vento pelas frestas das janelas e portas mal vedadas, até o estalar da madeira antiga, viva, que parecia gemer e suspirar sob a pressão incansável do tempo e do frio implacável. Eu nunca acreditei em histórias de assombração. Sempre fui um homem cético, de pouca fé nessas coisas invisíveis e etéreas, preferindo a lógica fria e o tangível concreto, mas o isolamento daquele lugar tinha o poder sinistro de corroer as certezas mais firmes, de distorcer a realidade até que ela se tornasse reconhecível. Os primeiros dias foram de trabalho duro e exaustivo, tentando organizar os poucos e enferrujados pertences do meu avô e me habituar ao ritmo lento e assustadoramente silencioso da vida rural extrema. A energia elétrica era precária e falha, dependendo de um gerador velho e teimoso que falhava com frequência alarmante, deixando-me à mercê da luz bruxuleante e amarelada de lamparinas a querosene e do abraço gélido e impiedoso da escuridão total. Já nos primeiros entardeceres, uma sensação estranha e opressora começava a me envolver, como se os limites entre o visível e o invisível se tornassem tênues e porosos, diluídos pela névoa fria e espessa que subia sorrateiramente dos vales e abraçava a fazenda, transformando-a em uma ilha sombria e isolada em um mar de breu indivassável. Era um arrepio constante e inexplicável na nuca, uma certeza irracional e perturbadora de que não estava completamente sozinho, mesmo com quilômetros e quilômetros de natureza intocada e selvagem me cercando por todos os lados. Os cães do meu avô, dois vira-latas grandes e normalmente barulhentos e alertas, pareciam ter mudado seu comportamento de maneira drástica. Em vez de latirem com fúria para qualquer sombra ou som distante, eles ficavam encolhidos nos cantos escuros da casa, olhos fixos em pontos vazios que eu não conseguia discernir, um rosnado baixo, contínuo e perturbador borbulhando em suas gargantas, direcionado a algo que eu não podia ver, algo que escapava à minha percepção, mas que eles claramente sentiam, e isso me perturbava mais do que qualquer estalo na madeira ou uivo do vento. A cada noite que caía sobre a fazenda, o peso esmagador daquela solidão se intensificava, virando uma angústia palpável que apertava meu peito, um desespero que me consumia por dentro. Eu passava as horas acordado, lendo livros velhos e empoeirados ou tentando consertar coisas quebradas, qualquer coisa para manter a mente ocupada e longe dos pensamentos sombrios que a escuridão parecia sussurrar em meus ouvidos, como se estivesse tentando me persuadir a acreditar no inexplicável. Mas os sons se tornaram mais claros, mais insistentes, mais aterrorizantes. Não eram mais apenas os inofensivos estalos da madeira velha ou o trabalho natural da casa se ajeitando ao frio. Eram passos. Passos lentos e arrastados, com um ritmo quase intencional, que pareciam vir diretamente do andar de cima, do quarto que meu avô usava e que eu mantinha trancado a 7 chaves, por um respeito supersticioso que havia nascido em mim. Eu subia as escadas com o coração batendo descompassado no peito, um tambor frenético ecoando em meus ouvidos, a lamparina em uma mão trêmula que mal conseguia segurá-la firme, mas ao chegar lá, o silêncio era total, um silêncio pesado e antigo que parecia zombar da minha audição e da minha crescente paranoia. Os cães, meus únicos companheiros vivos, pioraram a cada dia. Eles uivavam para a lua, mas não com o uivo selvagem e territorial de um animal comum, e sim com um som quase humano de lamento, um desespero tão profundo e gutural que me fazia recuar em horror.
Uma noite, enquanto eu tentava, em vão, encontrar algum sono perturbado, a brisa fria e úmida que entrava pela janela semiaberta trouxe consigo um cheiro inconfundível. Era um cheiro de terra molhada e algo mais, algo doce e pútrido ao mesmo tempo, como flores mortas em um túmulo fresco, uma essência de decomposição e melancolia que me revirava o estômago. Eu me sentei na cama, a respiração presa na garganta, os olhos arregalados e fixos na escuridão impenetrável do quarto. O cheiro parecia permear cada fibra do ambiente, densamente, e de repente, eu senti o frio. Não o frio cortante e esperado do inverno gaúcho que mordia a pele, mas um frio diferente, um frio arrepiante que vinha de dentro, um calafrio que gelava os ossos e parecia escorrer pela minha espinha. Foi então que ouvi a respiração. Era sutil, quase inaudível, um som arrastado, sibilante, como se alguém estivesse bem ao meu lado na cama, puxando o ar com dificuldade, em um sofrimento silencioso. Eu não conseguia me mover. Meu corpo estava paralisado pelo terror absoluto, congelado na mais pura apreensão. Eu queria gritar, queria soltar um berro que ecoasse por todo o vale, mas minha voz não saía, era apenas um nó apertado na garganta. Fechei os olhos com força, desejando, suplicando para que fosse um sonho, uma alucinação cruel causada pelo cansaço extremo e pelo isolamento avassalador. Quando tive coragem de abri-los novamente, o cheiro pútrido ainda estava lá, denso, e o som da respiração parecia ter se afastado um pouco, como se o que quer que fosse tivesse se movido para o canto mais escuro do quarto, observando-me de lá. As sombras dançavam de uma maneira estranha e inquietante nas paredes, parecendo alongar-se e contorcer-se de formas impossíveis, como se estivessem vivas, observando-me com uma curiosidade fria e malevolente, uma inteligência sombria por trás delas. O vento lá fora uivava com uma fúria renovada, e os estalos da casa pareciam acompanhar uma melodia macabra, cada rangido um passo fantasma, cada gemido uma respiração gélida. Eu sentia os pelos da nuca em pé, uma sensação de vulnerabilidade absoluta, como um rato minúsculo preso em um labirinto escuro, esperando o predador que ele sabe estar ali, mas não consegue ver, apenas sentir sua presença iminente. Aquele lugar tinha vida própria, uma vida sombria, ancestral e malévola, que se manifestava nas frestas das paredes, no sussurro das árvores retorcidas, no pavor silencioso dos animais e agora, na minha própria mente. As semanas seguintes se arrastaram em um torpor de medo constante e insonia debilitante, cada dia uma batalha contra a sanidade. Eu mal dormia, cochilava com a lamparina acesa ao meu lado, a chama tremuluzente dançando com as sombras, o coração em sobressalto a cada sombra que se movia ou a cada ruído que invadia o silêncio opressor. Os passos no andar de cima se tornaram mais frequentes, mais definidos, com um padrão repetitivo e quase ritmado que me enlouquecia lentamente. Era como se alguém estivesse andando em círculos intermináveis no quarto trancado, um passo arrastado, um arranhão leve e sutil na madeira, seguido por um silêncio que durava apenas alguns segundos, um silêncio que era quase tão aterrorizante quanto o som, antes de recomeçar a macabra cadência. Eu tentava ignorar, tentava racionalizar, mas era impossível. O som se incrustava na minha mente. Uma noite, a mais fria de todas, com uma tempestade de granizo castigando a fazenda com uma violência inaudita, o gerador finalmente pifou de vez, deixando-me à mercê do breu. A escuridão desceu como um manto sufocante e pesado, e o uivo do vento, que já era assustador, era agora misturado ao barulho incessante e violento das pedras de gelo batendo contra as janelas, como pequenos punhos furiosos martelando o vidro. Eu estava na cozinha, meus dedos dormentes tentando acender uma vela, a pequena chama quase que uma esperança desesperada, quando ouvi um som diferente, um som que fez meu sangue gelar nas veias. Não era um estalo, nem um passo fantasma. Era um choro. Um choro baixo, sutil, mas que ressoava na quietude da casa, que vinha da direção do porão. Meu avô sempre me proibiu, com veemência, de ir ao porão, dizendo que era perigoso, cheio de coisas velhas, instáveis e esquecidas. Mas o choro, um lamento quase infantil, um soluço que parecia carregar toda a tristeza do mundo, me puxou para lá, uma força inexplicável me arrastando para o abismo. Eu peguei a lamparina e desci os degraus de madeira rangentes, um a um, cada passo um ranger agonizante que parecia anunciar a minha chegada a algo terrível.
O ar do porão era ainda mais gelado do que o lado de fora, com um cheiro denso e úmido de terra, mofo e algo metálico, enferrujado, um odor acre que arranhava a garganta. As teias de aranha, como véus translúcidos e pálidos, balançavam como fantasmas no rastro da minha luz trêmula e moribunda. O choro ficou mais forte, parecendo vir de trás de uma pilha de móveis antigos e cobertos com lençóis empoeirados, como múmias esquecidas. Com a mão tremendo incontrolavelmente, eu puxei um dos lençóis, revelando um berço de madeira escura, antigo, com talhas estranhas e grotescas em sua estrutura, motivos que pareciam retorcer-se na pouca luz. O choro parecia emanar dali, mas o berço estava vazio. Completamente vazio, um vazio que gritava em seu silêncio. Eu senti um suor frio escorrer pela minha nuca, um pavor primordial subindo pela minha espinha. Foi então que a lamparina, como que por capricho de uma entidade maligna, piscou uma última vez e se apagou, me julgando na escuridão absoluta e sufocante do porão. Naquele breu total, o choro se transformou em um riso baixo, gutural e arrepiante, que ecoou pelas paredes úmidas do porão, vindo de todas as direções de uma vez, cercando-me, envolvendo-me. Eu podia sentir a presença. Era forte, opressora, gelada, e parecia vibrar no ar denso. Parecia estar bem na minha frente, a centímetros do meu rosto, e eu podia ouvir, não, sentir um hálito frio e úmido no meu rosto, uma respiração que não era humana, mas sim algo antigo e faminto. Eu não conseguia mais respirar, meu peito se contraía em espasmos de pânico, meu corpo inteiro em um estado de choque profundo. O riso aumentava, acompanhado de um sussurro. Não eram palavras discerníveis, mas uma sucessão de sons sibilantes, como línguas de cobra roçando em areia seca, ou folhas secas sendo arrastadas pelo vento em uma planície desolada. Meu corpo inteiro tremia, incontrolavelmente, e eu sabia, com uma certeza terrível e inquestionável, que a coisa não estava mais apenas me observando de longe, estava ali, interagindo comigo, brincando com o meu medo mais primário, alimentando-se do meu pavor, um terror que se nutria da minha alma e da minha sanidade. Eu não sei como, em meio àquele terror indescritível, consegui sair do porão. Minhas pernas, por puro instinto de sobrevivência, me carregaram para cima, tropeçando nos degraus de madeira que rangiam como ossos antigos, e eu me arrastei para fora da casa, para o meio da tempestade de granizo que ainda castigava a fazenda, aterrorizado demais para me importar com o frio cortante ou com a dor dos cristais de gelo que me chicoteavam a pele. Corri sem rumo pela fazenda, sob a chuva congelante e o vento uivando como milhares de demoníos famintos, até que minhas pernas, exaustas e em choque, cederam sob meu peso. Caí na lama gelada, exausto, tremendo incontrolavelmente, o corpo em um estado de choque profundo e a mente em frangalhos. Fiquei ali, encolhido em posição fetal, sentindo os pequenos cristais de gelo me atingirem como agulhas geladas, observando a silhueta escura da velha fazenda se destacar contra o céu tempestuoso, suas janelas vazias como olhos negros e ocos que me seguiam a cada movimento, a cada arrepio. Parecia que a própria terra estava viva e respirava e observava cada um dos meus medos. Quando o dia finalmente raiou, trazendo consigo uma luz fraca, pálida e fria que mal conseguia espantar as sombras mais densas, eu estava quase congelado, mas a presença se fora. A casa parecia dormir novamente, em uma quietude enganosa, mas agora eu sabia de sua verdadeira natureza, sabia que ela não estava vazia, e nunca esteve. Os dias que se seguiram foram dedicados a arrumar minhas poucas coisas em um caminhão alugado, mal tocando no interior da casa, evitando olhar para os cômodos vazios, ou para o porão, que agora selava em si um segredo gélido e antigo, uma entidade que aguardava pacientemente. Não me importei com os bens, com a herança material, apenas com a fuga desesperada, a necessidade de me afastar daquele lugar amaldiçoado. Deixei para trás a fazenda, seus mistérios perturbadores, seus sons fantasmagóricos, seus cheiros pútridos, suas vozes sussurrantes, e o riso que ainda ecoa nos meus pesadelos mais vívidos. Eu nunca mais voltei, nem ouso pensar em pisar naquele solo novamente. O terror daquela fazenda na Serra Gaúcha, o frio mortal daquela presença invisível e o riso no porão me marcaram de uma forma que o tempo, com toda a sua passagem implacável, não conseguiu apagar. Eu vejo as sombras se alongarem de maneira estranha e inexplicável nas periferias da minha visão,
Ouço sussurros indistintos no silêncio profundo da minha própria casa, e o cheiro de terra molhada e flores mortas às vezes me assalta de repente, sem aviso, me lembrando do que eu encontrei naquele lugar remoto, um medo que se incrustou na minha alma e se recusa a ir embora, uma lembrança constante da escuridão que habita os cantos esquecidos e mais profundos do nosso mundo, esperando silenciosamente por quem ouse perturbar seu sono ancestral, esperando para se revelar em um sussurro macabro, um riso gutural, uma respiração gélida ao seu lado, na mais profunda escuridão que o campo pode oferecer, onde ninguém pode ouvir seus gritos de desespero e onde a sanidade é apenas uma lembrança distante. Meu nome é Elias. Permitam-me que os convide a adentrar uma história que se desenrolou em pleno inverno de 2007, sob um céu cinzento e opressor, quando a névoa, densa e úmida como um sudário gelado, cobria com seu manto opaco e impenetrável as serras e os vales daquela fazenda de gado centenária, um pedaço esquecido de terra encravado na vastidão desolada e silenciosa da Serra Gaúcha. Era um lugar onde o tempo parecia ter congelado décadas, se não séculos, atrás, um reino de silêncio absoluto e isolamento brutal, onde cada sopro de vento parecia carregar os ecos de um passado remoto e sombrio. Eu havia herdado a vasta propriedade do meu avô, um homem rústico, de poucas palavras e olhar penetrante, que viveu e morreu ali, deixando-me a responsabilidade de manter as terras e, sem que eu soubesse na época, um fardo inexplicável de pavor e angústia. A fazenda se estendia por léguas e mais léguas a fio, seus limites indistintos sob o véu da névoa, cortada apenas por estradas de chão batido que se tornavam intransitáveis com as chuvas torrenciais e vizinhos, que moravam a distâncias tão vastas que suas poucas luzes tremeluziam no horizonte longínquo como velas prestes a se apagarem no mar de escuridão, oferecendo quase nenhuma perspectiva de auxílio. A casa principal, uma estrutura maciça de pedra escura e madeira envelhecida pelo tempo, gemia sob o peso dos anos, suas paredes grossas parecendo respirar uma atmosfera de melancolia. Os assoalhos de tábuas largas e escuras rangiam a cada passo, criando uma sinfonia constante de estalidos, gemidos e lamentos que, em um primeiro momento, minha mente racional atribuiu ao assentamento natural da madeira e ao vento infiltrando-se pelas frestas. Mas o silêncio que se seguia a cada rangido era ainda mais opressor, um vazio tão profundo e pesado que eu podia ouvir o zumbido do sangue em minhas veias, o tamborilar ansioso e acelerado do meu próprio coração, um som que se amplificava no vácuo de qualquer outro ruído. Esse som vital, antes um lembrete da minha própria existência e de uma paz que parecia inabalável na minha solidão autoimposta, começou a se transformar em uma batida apavorante, um presságio, nas noites de escuridão absoluta, quando as luzes da cidade mais próxima eram uma memória distante e os astros no céu, de tão indiferentes, pareciam olhos gélidos e observadores de uma entidade desconhecida. Eu estava completamente sozinho ali, sem nenhuma outra alma viva a quilômetros de distância em qualquer direção, desde que meu avô partira, levando consigo os poucos segredos que talvez soubesse sobre o lugar. A solidão, que por muitos anos havia sido uma fonte de conforto e um refúgio seguro para minha alma contemplativa, começou a metamorfosear-se, gradualmente, em uma presença física, uma companhia pesada, quase tangível, que eu sentia pairar sobre mim, espreitando incansavelmente da penumbra dos cantos mais escuros da casa, das sombras longas e dançantes que a lareira antiga projetava nas paredes úmidas e até mesmo do reflexo turvo nas janelas embaçadas pelo frio, onde eu jurava ver um vulto distorcido que não era o meu. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente e fundamentalmente errado foram tão sutis, tão insidiosos que, por longas semanas, minha mente racional, teimosamente presa à lógica e ao explicável, os descartou como meras ilusões, caprichos da minha imaginação perturbada pela ausência prolongada de companhia humana e pelo peso esmagador do isolamento. Eram pequenos estalos, mais frequentes e com um tom mais sinistro do que os habituais, na madeira antiga da casa, que eu tentava, com crescente dificuldade, justificar como o envelhecimento natural da estrutura, a acomodação das tábuas ou a ação do vento. Falando em vento, os gélidos ventos da serra uivavam pelas frestas das janelas mal vedadas e das portas entreabertas, criando melodias fantasmagóricas, quase cantos fúnebres, que faziam os pelos da minha nuca se eriçarem sem motivo aparente, uma sensação que me percorria a espinha como um toque gelado. O vento, aliás, tinha uma voz peculiar e multifacetada naquela fazenda, um lamento constante que ora parecia choramingar como um espírito perdido, ora sussurrar segredos antigos e proibidos diretamente em meus ouvidos,
envolvendo a casa inteira em um manto de sons inquietantes e perturbadores. Mas, com o passar das semanas, a anomalia se aprofundou. As coisas começaram a se desviar de qualquer explicação lógica ou naturalista, entrando em um território que me enchia de um temor visceral. Os cães da fazenda, 3 vira-latas robustos e corajosos, treinados para alertar sobre qualquer intruso e que sempre latiram com fúria para qualquer sombra que se movesse nas terras da propriedade, de repente ficaram estranhamente e apavorantemente quietos à noite. Não era um silêncio comum, o repouso dos animais após um dia de trabalho, mas uma mudez apavorante, como se suas gargantas tivessem sido amordaçadas pelo terror mais puro e indizível. Eles se amontoavam perto da porta da cozinha, seus corpos tensos e musculosos contraídos, tremendo incontrolavelmente, um tremor que vinha de dentro, não do frio, os olhos arregalados e fixos em algo invisível que se escondia além da escuridão impenetrável do campo, algo que só eles podiam ver ou sentir. Eu os observava, suas pupilas dilatadas apontadas para o breu absoluto, suas orelhas baixas e retraídas, uma tensão muda e palpável que preenchia o ar e que me dizia, com uma certeza fria e inconfundível, que não era o barulho de um gambá astuto ou de uma raposa sorrateira que os mantinha em tal estado de pânico e horror. Era algo mais, algo etéreo e maligno, uma presença que eu comecei a sentir com uma clareza arrepiante e indesejada, uma pressão fria e constante, como um peso invisível sobre o peito, que parecia pairar sobre toda a propriedade, invisível aos olhos humanos, mas terrivelmente presente, faminta e observadora, sempre. Eu caminhava pelo terreiro de terra batida, sob o céu estrelado que, de tão limpo, parecia uma tapeçaria de diamantes indiferentes, e sentia a pele formigar com uma sensação arrepiante, um calafrio percorrendo minha espinha como uma aranha gelada, a sensação inconfundível e nauseante de que cada passo meu era seguido, cada movimento meu escrutinado por olhos sem corpo, mas intensos, que me observavam das sombras profundas e impenetráveis das árvores antigas e retorcidas que ladeavam o caminho até o curral, parecendo elas mesmas sentinelas macabras. A escalada do terror atingiu seu ponto mais agudo e insuportável em uma noite particularmente sombria, quando a lua estava oculta por nuvens pesadas e o uivo incessante do vento não foi o único som a perfurar o manto de silêncio opressor que envolvia a fazenda. Um murmúrio baixo, gutural e arrepiante, quase um rosnado primordial vindo de gargantas que não deveriam existir, começou a ecoar do interior do estábulo, uma estrutura de madeira velha e rangente que ficava a poucos metros da casa, mas que na escuridão parecia se estender por uma eternidade. Lá dentro, os cavalos, animais geralmente calmos, robustos e majestosos, estavam em um frenesi de pânico incontrolável, um terror tão visceral que eu nunca havia presenciado. Seus relinchos eram agudos e desesperados, gritos de agonia que rasgavam a noite. Seus cascos batiam contra as paredes de madeira com uma força que fazia o chão de terra vibrar sob meus pés, e seus bufos ressonavam no ar denso do estábulo, cheios de puro horror e desespero. Eu peguei minha lanterna, uma velha ferramenta a pilha que parecia pesada demais em minhas mãos trêmulas, e, com o coração batendo descompassado no peito, martelando contra minhas costelas como um tambor de guerra enlouquecido, fui verificar, impulsionado por uma mistura de medo e uma necessidade irracional de entender o que estava acontecendo. Cada passo na terra úmida do caminho até o estábulo era uma tortura. O barulho dos meus próprios sapatos parecia amplificado na noite silenciosa, denunciando minha aproximação a qualquer coisa que estivesse à espreita. A luz fraca e amarelada da lanterna dançava de forma erraticamente pelas paredes de madeira escura do estábulo, revelando os animais em um estado de histeria completa, suas narinas dilatadas, os olhos arregalados e injetados de sangue fixos no alto, no teto escuro e cheio de teias, como se estivessem testemunhando algo horrendo, algo inominável flutuando acima de suas cabeças, uma visão que eu, por mais que tentasse focar minha visão através do feixe trêmulo da lanterna, não conseguia discernir. O ar dentro do estábulo era espesso e estranhamente gelado, um frio que não condizia com a temperatura ambiente daquela noite de inverno, e um cheiro rançoso e penetrante, como uma mistura nauseante de terra molhada, mofo antigo, sangue seco e algo indefinível em putrefação, encheu minhas narinas, me provocando ânsia e um forte desejo de vomitar. O murmúrio, que agora era mais audível, mais insistente e perturbador, parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo-me em uma espiral de sons distorcidos, um sussurro inumano e gutural que eu não conseguia decifrar, mas que, com cada sílaba ininteligível, parecia carregar uma intenção malevolente, uma fome ancestral e profundamente maligna. De repente, a luz da lanterna vacilou, piscou intermitentemente com uma agonia final e,
com um estalo seco e definitivo, falhou por completo, me deixando na escuridão mais absoluta e sufocante que já experimentei, com apenas os sons aterrorizantes dos cavalos em pânico incontrolável e o sussurro cada vez mais alto, mais perto, quase vibrando em meus ouvidos, como se fosse soprado diretamente neles. Foi então que senti, com uma clareza arrepiante que gelou meu sangue, uma respiração gélida e fétida na minha nuca, um hálito fantasmagórico e pútrido que me paralisou de terror, congelando-me no lugar, incapaz de mover um músculo, de gritar, de sequer respirar, sabendo que algo invisível estava ali, muito perto, me observando e me tocando. O instinto de sobrevivência, um fio tênue, mas incrivelmente persistente, rompeu o torpor do medo paralisante que me mantinha cativo, e eu corri como nunca havia corrido em minha vida, disparando para fora do estábulo, minhas pernas se movendo por conta própria, impulsionadas por um terror puro e incontrolável. Tropecei no escuro da noite rural, minhas mãos tateando o ar gélido, o pânico mais animalesco e visceral me impulsionando de volta para a suposta segurança da casa. Atravessei o terreiro de terra batida com uma velocidade sobrenatural, a adrenalina pulsando ferozmente em minhas vaias, e bati a porta principal de madeira pesada com um estrondo ensurdecedor que ecoou pelo vale silencioso, trancando-a com o trinco enferrujado e antigo, um som de metal contra metal que parecia um grito de socorro na vasta escuridão. Ofegante, meus pulmões ardendo como se estivessem em chamas, eu me encostei na porta fria e maciça, deslizando até o chão úmido, tentando desesperadamente recuperar o fôlego enquanto o murmúrio gutural continuava, agora do lado de fora, parecendo envolver a casa inteira em um abraço sinistro e inescapável, uma canção de ninar macabra. Eu passei o resto daquela noite infernal encolhido em um canto escuro da sala de estar, aterrorizado e completamente exausto, sem ousar acender uma luz sequer. Cada pequeno ruído da casa velha amplificado pelo meu medo esmagador, transformando-se em sons ameaçadores. Eu ouvia os arranhões suaves e persistentes na madeira das paredes, um som que parecia raspar não apenas a tinta descascada, mas minha própria sanidade, dissolvendo-a lentamente. Havia passos pesados e lentos no telhado, como se algo imenso e invisível estivesse patrulhando sobre minha cabeça, medindo cada centímetro da casa, e um silvo sutil e arrepiante na janela do meu quarto, como um convite sádico e tentador para espiar para fora, para ver o que me esperava na escuridão. Pintando o horizonte com tons pálidos e rosados, trouxe consigo um alívio momentâneo e ilusório, uma trégua frágil. Mas a sensação de pavor, de ser uma presa observada e caçada, nunca mais me abandonou. As sombras daquela fazenda centenária se tornaram mais densas, mais vivas, parecendo se estender e se retorcer com uma malevolência própria, um mal antigo que havia despertado. E eu nunca mais consegui dormir em paz, sempre à espera daquela respiração fria, daquele murmúrio sinistro que prometia retornar, sabendo, com uma certeza dolorosa e inegável, que eu era apenas um intruso desprezível e desavisado em um lugar onde algo antigo, escuro e profundamente maligno havia despertado de seu sono milenar e agora me queria para si, para sempre, como parte daquele solo amaldiçoado. Meu nome é João. Essa história aconteceu comigo no ano de 2008, em um sítio de extração de madeira tão isolado no coração do norte do Mato Grosso que a cidade mais próxima parecia estar em outro continente, uma miragem distante em meio à imensidão verde. Eu estava lá sozinho, encarregado de cuidar do maquinário pesado durante a entre-safra, uma tarefa que, à primeira vista, soava como um período de paz e monotonia, uma chance de escapar do burburinho da vida urbana. A vasta e densa floresta amazônica nos cercava por todos os lados, um manto verde impenetrável que, de dia, exalava uma vida vibrante, com o chiado das cigarras e o canto de pássaros exóticos, mas que, ao cair da noite, transformava-se em uma muralha escura, opressora e repleta de sons indecifráveis, um emaranhado de sombras dançantes. A solidão era minha única companhia, e eu, um homem prático e cético, acostumado à dureza da vida no campo e às exigências do trabalho braçal, nunca dei muita atenção a histórias de assombrações ou lendas locais. Para mim, o medo era apenas uma reação primitiva a perigos reais e tangíveis, como o rugido de uma onça espreitando na escuridão ou o imprevisto de um pneu furado em uma estrada deserta. Mas naquela temporada chuvosa, algo começou a se desenrolar, algo sutil no início, quase imperceptível, mas que lentamente foi corroendo minha lógica inabalável e plantando uma semente de pavor profundo e irracional em meu peito. Os dias eram quentes e úmidos,
com o cheiro forte e penetrante de terra molhada e a seiva adocicada das árvores recém-cortadas pairando no ar, enquanto as noites eram frias, úmidas e estranhamente silenciosas, salvo pelo coaxar distante dos sapos e o zumbido incessante e irritante dos mosquitos que pareciam nunca cessar. Eu passava minhas horas verificando motores enferrujados, lubrificando engrenagens pesadas e garantindo que tudo estivesse em perfeita ordem para quando a equipe de corte retornasse. A rotina era exaustiva, sim, mas previsível e consoladora em sua repetição. Foi essa previsibilidade que me tornou tão vulnerável e despreparado para o que viria a seguir, para o que espreitava nas sombras da floresta. A primeira coisa que notei, e que de fato me chamou a atenção, foi o comportamento dos cães, dois vira-latas robustos e normalmente barulhentos que eram meus companheiros leais e meus sentinelas noturnos. Eles começaram a se comportar de forma estranha e incomum, latindo furiosamente para o nada na escuridão mais densa da madrugada, com os pelos eriçados em suas costas e um rosnado grave e gutural que não era o som que faziam para um animal selvagem comum. Parecia um aviso, uma súplica silenciosa e desesperada que eu, em minha teimosia e arrogância, ignorei por tempo demais, para meu próprio e imenso arrependimento. O que começou como um comportamento estranho dos animais logo evoluiu para algo mais inquietante, mais sombrio, algo que desafiava qualquer explicação lógica que eu tentasse encontrar. As noites no sítio, antes preenchidas apenas pelos sons familiares da natureza selvagem, começaram a ser pontuadas por estalos secos vindos da floresta, como galhos sendo quebrados de forma deliberada, mas sem a presença de vento ou de qualquer criatura visível. O uivar do vento, que antes era uma canção melancólica, passou a soar como sussurros arrastados, palavras indistintas que pareciam se formar e se desmanchar no ar frio, carregando um tom de escárnio ou de lamento. As sombras, antes apenas o produto da ausência de luz, ganharam vida própria, dançando nos cantos da minha visão periférica, transformando-se em formas que pareciam observar, espreitar, escondendo-se assim que eu virava a cabeça para encará-las diretamente. Aquela sensação constante de estar sendo vigiado tornou-se um fardo pesado, uma pressão invisível que nunca me abandonava, nem mesmo sob a falsa segurança das paredes de madeira da pequena casa do sítio. Os cães, antes meus guardiões, agora se recusavam terminantemente a sair de casa depois do anoitecer, encolhidos em um canto escuro, tremendo e choramingando baixinho, com os olhos fixos na porta como se esperassem uma visita indesejada. Seu medo, tão palpável e intenso, começou a contaminar o meu ceticismo, perfurando a armadura da minha lógica racional. Eu me pegava olhando para a escuridão lá fora por horas a fio, tentando decifrar os padrões dos ruídos, buscando uma explicação para o inexplicável, mas encontrando apenas mais perguntas e uma ansiedade crescente que me tirava o sono e o apetite. Cada folha que caía, cada rangido da madeira antiga da casa, cada gota de chuva que batia na telha de zinco era amplificada 1000 vezes, transformando-se em um gatilho para o meu pavor recém-descoberto. O isolamento, que antes era um refúgio, agora era uma prisão, e a vastidão da floresta, que antes inspirava respeito, agora gerava um terror abissal, pois eu sabia que ninguém viria, que nenhum socorro estaria próximo se algo realmente me acontecesse naquele lugar esquecido. Minhas mãos, antes firmes e acostumadas ao trabalho pesado, começaram a tremer, e uma respiração ofegante tornou-se minha constante companhia, como se eu estivesse sempre correndo de algo que eu não podia ver, mas que eu podia sentir com uma clareza arrepiante. A paranoia se aprofundava a cada amanhecer que mal trazia alívio e a cada anoitecer que anunciava a volta do pesadelo. Eu comecei a ouvir passos na mata densa ao redor da casa, passos arrastados e pesados que não pareciam pertencer a nenhum animal conhecido da região e, ocasionalmente, no limiar da audição, parecia captar risadas distantes ou sussurros indecifráveis, como se vozes antigas e macabras estivessem zombando da minha crescente angústia. A distância do vizinho mais próximo, que antes era uma inconveniência tolerável, agora se tornava uma força opressora, um vácuo aterrador que amplificava a sensação de que eu estava completamente sozinho e à mercê do que quer que estivesse espreitando nas sombras. A própria casa, antes meu porto seguro, parecia não me proteger mais, suas paredes de madeira, antes sólidas, pareciam finas como papel, e as janelas, antes uma forma de me conectar com o mundo exterior, eram agora olhos que me conectavam com a escuridão implacável lá fora, revelando apenas vultos e movimentos ambíguos que me faziam prender a respiração.
Meu sono era uma colcha de retalhos de pesadelos e despertares abruptos, suores frios escorrendo pelo corpo, o coração martelando no peito, me deixando exausto e cada vez mais fragilizado. A comida que eu preparava não tinha mais gosto, e a água que eu bebia parecia pesada, metálica, como se estivesse contaminada pela atmosfera de medo que pairava sobre o sítio. Meus próprios reflexos nos vidros embaçados das janelas ou na lâmina polida de um facão me assustavam, distorcendo minha imagem em algo grotesco e irreconhecível, como se a coisa que me observava estivesse começando a se manifestar dentro de mim. Os dias se arrastavam em uma lentidão agoniante e as noites eram eternas, cada segundo preenchido pela expectativa aterrorizante de algo finalmente se revelar. Eu evitava o exterior a todo custo, mas mesmo dentro da casa, a sensação de confinamento era sufocante e o ar parecia rarefeito, pesado com uma presença invisível e maligna. Eu andava pela casa com uma lanterna na mão, mesmo durante o dia, checando cada canto, cada fresta, em uma busca inútil por uma explicação tangível, mas encontrando apenas o vazio e o eco perturbador dos meus próprios medos. Aquilo não era um animal, não era um homem, era algo que habitava as bordas da minha compreensão, uma entidade da floresta antiga que se divertia com o meu tormento, e eu estava virando presa em meu próprio refúgio. Então, veio a noite que selou meu destino, uma noite em que os sons eram ensurdecedores, tão intensos que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, reverberando na minha alma. Os cães, antes apenas assustados, agora enlouqueceram completamente, uivando e arranhando a porta dos fundos com uma fúria desesperada, como se tentassem fugir de um predador invisível, ou talvez alertar sobre a sua iminente chegada. O vento lá fora, que antes sussurrava, agora uivava com a força de 1000 almas penadas, sacudindo as árvores e fazendo a casa inteira gemer e ranger em protesto. Foi então que ouvi, claro como cristal, algo se aproximando da casa. Passos lentos, arrastados, pesados demais para serem de um homem, e não pareciam ter o ritmo de um animal. A porta da frente, que eu havia trancado com correntes e barricado com móveis pesados, começou a ranger, um som prolongado e agonizante, como se algo estivesse testando a sua resistência, aplicando uma pressão sobrenatural. Em seguida, ouvi algo arranhando a parede exterior, um som áspero e raspante que parecia vir de garras afiadas, lentas e deliberadas, subindo pela madeira, buscando uma entrada. Minha respiração ficou presa na garganta, o ar se recusava a entrar nos meus pulmões e o coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso nas minhas têmporas, nas pontas dos meus dedos, em cada fibra do meu ser. Eu me encolhi em um canto escuro da sala, com a lanterna desligada, petrificado, incapaz de me mover, incapaz de gritar, apenas observando a escuridão lá fora através das frestas na madeira. Uma figura disforme, ou apenas a sombra de uma árvore que parecia se mover com uma intenção maligna, passou pela janela principal, bloqueando a pouca luz da lua que se infiltrava no ambiente. Não era um vulto passageiro, não era a imaginação. Era uma presença densa, opressora, que parou bem ali, do lado de fora da minha janela, e eu pude sentir o seu olhar fixo em mim, mesmo sem ver seus olhos. A certeza me invadiu com a força de um raio. Eu não estava sozinho naquela fazenda desolada, e a criatura lá fora não era deste mundo, não tinha formas terrenas. Não era animal, não era humano. Era algo antigo, algo maligno, algo que se alimentava do medo. E eu era sua próxima refeição, preso, aterrorizado, sem esperança de escapar daquele horror que agora me cercava completamente. Meu nome é Gabriel. A história que vou compartilhar, uma que ainda me assombra nos sonhos e nas horas mais silenciosas da madrugada, aconteceu em uma fazenda centenária, um pedaço de terra esquecido no coração da Serra Gaúcha, lá pelos idos de 2007. Eu tinha acabado de me mudar para lá, um herdeiro relutante de um tio-avô que nunca sequer conheci em vida, um homem cujas poucas fotografias amareladas mostravam um olhar distante, quase assustado. A casa, com suas paredes de pedra úmida e assoalhos de madeira escura que rangiam sob o menor peso, era um labirinto de cômodos empoeirados e cheiro de mofo antigo, um aroma que impregnava cada peça de mobília e cada recanto da minha mente. Era um isolamento quase absoluto, circundado por uma floresta densa de araucárias gigantes que pareciam sussurrar segredos ancestrais, seus galhos retorcidos alcançando o céu cinzento em uma dança fantasmagórica a cada brisa.
A cidade mais próxima era um mero ponto no mapa, horas de carro por estradas de chão batido que se tornavam armadilhas intransponíveis na estação chuvosa, cortando qualquer contato com o mundo exterior. A solidão, naquele lugar, não era apenas a ausência de pessoas, mas uma entidade palpável, uma sombra fria que se alongava com o crepúsculo, engolindo os últimos raios de sol e trazendo consigo uma escuridão que parecia ter peso próprio. Eu, um homem de raciocínio lógico e cético por natureza, nunca acreditei em contos de assombrações ou lendas sobrenaturais. Minha mente era treinada para buscar explicações racionais para tudo. No entanto, algo naquelas terras, desde o primeiro instante em que pisei ali, desafiava cada princípio que eu considerava inabalável. Os sons antes atribuídos ao natural, como o estalar da madeira da casa se acomodando, ou o uivo do vento pelas frestas, passaram a ter uma ressonância diferente, um tom mais profundo, quase intencional. As noites, em particular, eram permeadas por um silêncio tão profundo e denso que, paradoxalmente, parecia gritar, um vazio que reverberava na alma. E os animais, as poucas galinhas que ciscavam no terreiro e o velho Rex, um vira-lata de pelo castanho que encontrei encolhido sob a varanda. Todos pareciam inquietos, seus olhos amarelados fixos em pontos vazios da mata circundante, como se suas visões fossem capazes de discernir formas e presenças que meus olhos, limitados pela razão humana, não conseguiam perceber. Era uma sensação constante de estar à beira de algo desconhecido, uma presença invisível, mas inegavelmente palpável, que parecia respirar o mesmo ar pesado que eu, uma entidade que espreitava tanto dentro das paredes frias da casa quanto nas profundezas impenetráveis da floresta. Conforme as semanas se transformavam em meses, e o outono cedia lugar a um inverno rigoroso e úmido, a estranheza do lugar não diminuía, mas se intensificava com uma lentidão sutil e aterrorizante. O velho Rex, que em meus primeiros dias havia sido meu único companheiro, me seguindo para cada canto da fazenda com um abanar de rabo hesitante, passou a se encolher no canto mais escuro da cozinha depois que o sol se punha. Ele rosnava baixinho, um som gutural e contido, para a escuridão que se aglomerava nas janelas embaçadas, suas orelhas eriçadas e o pelo do dorso arrepiado, como se um arrepio gélido percorresse sua espinha, um aviso primal que eu, em minha teimosia racional, tentava inutilmente ignorar. Os sons noturnos, antes esporádicos, tornaram-se mais frequentes e definidos. Eu ouvia arranhões suaves, mas persistentes, na parede do meu quarto, como unhas longas e afiadas roçando na madeira envelhecida, um som que gelava o sangue. Eram sons que pareciam vir de dentro da própria estrutura da casa, mas quando eu acendia a luz potente da lanterna, vasculhando cada centímetro, não havia nada além da textura áspera da parede e o eco perturbador do meu próprio coração, batendo com uma força descompassada no peito. As portas, que eu jurava ter trancado com o cuidado de quem se protege de um inimigo invisível, apareciam destrancadas pela manhã, e objetos que eu havia deixado em um determinado lugar, como a velha caneca de café na mesa da cozinha ou o livro de botânica que eu lia antes de dormir, surgiam em outros cômodos, em prateleiras ou mesas diferentes, como se tivessem sido movidos por mãos invisíveis durante a noite. Era um jogo sutil, mas implacável, uma provocação constante que começava a corroer minha sanidade, dia após dia. O uivo do vento naquelas noites sem lua, que parecia arrastar consigo um frio ainda mais intenso, não era apenas o som da natureza em fúria. Ele parecia carregar sussurros, vozes indistintas e fragmentadas que flutuavam pelas frestas das janelas, quase inaudíveis, mas que, em momentos de silêncio absoluto, pareciam articular meu nome, distorcido, arrastado, mas inegavelmente meu. A floresta ao redor da fazenda, outrora um refúgio de paz, transformou-se em uma massa escura e ameaçadora, seus galhos retorcidos formando silhuetas grotescas contra a pálida e efêmera luz da lua, quando ela se dignava a romper as nuvens pesadas. Eu comecei a dormir com uma lanterna de pilhas fortes ao lado da cama, meu corpo em um estado de alerta constante, cada fibra do meu ser tensionada, esperando pelo próximo sinal, pelo próximo sussurro, pelo próximo movimento inexplicável que me confirmaria que eu não estava, de fato, sozinho. A madrugada mais aterrorizante chegou em uma noite de tempestade violenta, um daqueles temporais que parecem querer arrancar a própria alma da terra. Os trovões, como canhões celestiais, sacudiam a velha fazenda até os alicerces,
e os relâmpagos cortavam o céu negro em flashes brancos e fantasmagóricos que por um instante revelavam os contornos distorcidos das árvores, transformando-as em monstros estáticos. A energia elétrica, precária na região, falhou inevitavelmente, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta. Uma cegueira opressora que parecia apertar meus olhos e meus sentidos, quebrada apenas pelos clarões intermitentes da natureza furiosa. Eu estava na cozinha, meus dedos trêmulos lutando para acender um lampião a querosene, quando o som me atingiu. Não era o vento que uivava furiosamente lá fora, nem o estalar da madeira da casa sob a força da tempestade. Era um som vindo do sótão, acima de mim, um som de arrastar pesado, lento, mas deliberado, como algo de grande volume e peso sendo puxado sobre o assoalho de madeira velha. Meu sangue gelou nas veias. O sótão era um lugar que eu nunca havia explorado de verdade, uma porta trancada no corredor superior que eu mantinha selada, quase esquecida, com um cadeado enferrujado. Os arranhões, que antes eram suaves e intermitentes, tornaram-se mais altos, mais frenéticos, culminando em um baque surdo e pesado, como se algo enorme tivesse caído com violência no chão de madeira acima da minha cabeça. Eu peguei a lanterna, meu coração batendo como um tambor descontrolado e ensurdecedor no peito, ecoando em meus ouvidos, e subi as escadas, cada degrau parecendo gemer sob um peso que não era o meu. A luz fraca e vacilante da lanterna dançava pelas paredes, revelando sombras alongadas e distorcidas que pareciam se mover por conta própria. O cheiro de terra molhada, misturado a algo mais, algo pútrido, adocicado e doentio, um odor que eu nunca havia sentido antes, preencheu o ar, sufocando meus pulmões. Eu podia sentir o frio cortante vindo de debaixo da porta do sótão, um frio que não era da temperatura ambiente, mas de algo gélido, sobrenatural, que parecia sugar o calor do ambiente. Parecia haver uma respiração pesada e irregular do outro lado da porta, profunda e abafada, que estranhamente parecia ecoar dentro dos meus próprios pulmões. Eu me aproximei, a mão que segurava a lanterna tremendo incontrolavelmente, e levei o ouvido à madeira fria e áspera. O som da respiração do outro lado da porta do sótão tornou-se assustadoramente nítido, gutural, e então, com uma força bruta e inexplicável, algo raspou com violência inaudita na porta, bem onde meu ouvido estava. Eu saltei para trás com um grito preso na garganta, o lampião quase escapando da minha mão trêmula, caindo e quebrando-se no chão. Um silêncio súbito e opressor tomou conta de todo o ambiente, um silêncio que era ainda mais aterrorizante que os sons mais perturbadores que eu havia ouvido. O vento lá fora parecia ter cessado sua fúria e até mesmo os trovões silenciaram por um instante, como se toda a natureza estivesse em suspense, aguardando. Eu apontei a lanterna para a porta, minha mão ainda tremendo incontrolavelmente, e foi então que a vi. No batente de madeira, onde antes não havia nada, agora estavam marcas de arranhões profundos e recentes, como se garras enormes e afiadas tivessem tentado rasgar a madeira. E, por entre as frestas do batente da própria porta, escorria lentamente uma substância escura e viscosa, com um cheiro metálico e adocicado, um cheiro inconfundível de sangue velho e podridão. Meus olhos se arregalaram em horror, meu corpo inteiro paralisado pelo pavor. Eu não consegui gritar, minha garganta estava completamente fechada, o ar parecia ter sido completamente sugado dos meus pulmões. Senti um ar gelado e fétido roçar meu pescoço, uma presença fria, pesada e inegavelmente maligna bem atrás de mim, tão perto que pude sentir seu hálito pútrido em minha pele arrepiada. Eu não me atrevi a me virar. Não tive coragem de encarar o que quer que fosse que estava ali, na escuridão, observando-me. Minhas pernas, paralisadas pelo pavor mais profundo que já experimentei, finalmente cederam sob meu peso, e eu caí de joelhos no chão frio, a lanterna escapando de meus dedos dormentes, rolando para longe no escuro e sua luz se apagando com o último e fraco clarão, mergulhando-me na escuridão total. Eu só pude ouvir o som daquela respiração, agora mais forte, mais próxima, mais gutural, preenchendo cada canto do corredor, cada célula do meu corpo, enquanto algo se arrastava lentamente em minha direção, o som abafado de seu corpo pesado roçando o assoalho de madeira, vindo para me alcançar. Meu nome é João. Eu nunca fui de acreditar em contos de assombração. Sempre fui um homem de chão, um sujeito cético que precisava ver para crer.
Mas o que eu vivi naquela fazenda antiga e esquecida nos confins do Pantanal mato-grossense, no outono de 1998, mudou tudo o que eu pensava sobre a realidade, sobre o véu fino que separa o que é visível do que se esconde nas sombras mais profundas e indizíveis. Fui para lá depois que meu tio, o velho Vicente, um homem forte e resiliente, que cuidava daquela propriedade isolada há mais de 40 anos, adoeceu gravemente com uma febre misteriosa e precisou ser levado às pressas para a capital. A fazenda, que já foi pujante com extensas criações de gado e plantações de arroz, agora era um triste amontoado de cercas caídas, currais vazios e um casarão de madeira escura que gemia sob o peso implacável do tempo. O isolamento era total, absoluto, esmagador, com quilômetros e quilômetros de brejo intransitável e mata fechada que se estendiam em todas as direções até o vizinho mais próximo, e a precária estrada de terra que levava à civilização virava um lamaçal intransponível com qualquer chuva mais forte. Quando cheguei, o sol já estava em seu declínio final, tingindo o céu de tons avermelhados, alaranjados e roxos profundos que davam um ar quase apocalíptico à paisagem vasta e desolada do Pantanal. O silêncio era profundo, pesado, denso, diferente de qualquer silêncio que eu já tivesse experimentado em toda a minha vida na cidade. Era um silêncio que parecia ter voz própria, um sussurro constante e inaudível que se misturava ao canto distante e melancólico dos grilos e ao coaçar monótono dos sapos na beira do rio, criando uma sinfonia estranha de desolação. Os cachorros do meu tio, antes alegres e cheios de vida, estavam estranhamente quietos, encolhidos, com os olhos fixos em pontos vazios da casa, com um ar de apreensão, de terror silencioso, que me causou um calafrio inexplicável que subiu pela espinha. Eles se encolhiam junto às minhas pernas quando a escuridão, densa e avassaladora, finalmente engoliu a última luz do dia, e o vento, gélido e cortante, começou a uivar entre os caules secos das árvores, trazendo consigo cheiros de terra molhada, de mato em decomposição e de algo mais, algo indescritível, um odor doce e pútrido que me fez apertar a espingarda que eu trazia comigo, sentindo o peso frio do metal. A noite no Pantanal era diferente, imensa, opressora, e as estrelas, que em outro lugar seriam um espetáculo de beleza, ali pareciam pequenos e distantes olhos observando. E eu sentia, com cada fibra do meu ser, que eu não estava sozinho, mesmo que não houvesse viva alma por perto a muitas léguas. A luz bruxuleante e amarelada da lamparina de querosene mal conseguia espantar as sombras que dançavam macabras pelos cantos da sala, projetando formas distorcidas e ameaçadoras nas paredes emboloradas e úmidas. Eu tentava me convencer que era apenas o cansaço, a solidão brutal do lugar, mas a sensação de vigilância era palpável, um arrepio constante e gélido na nuca que se recusava a ir embora. Os móveis antigos, cobertos por lençóis empoeirados, pareciam ter vida própria, contornos sombrios espreitando. O relógio de parede parado há anos, marcando uma hora desconhecida, criava uma moldura temporal que aumentava a angústia. Eu sabia, no fundo, que aquele não seria um outono comum e que a fazenda de Vicente guardava segredos mais antigos e terríveis do que qualquer lenda. A quietude dos animais, tão marcante e antinatural, era um prenúncio sombrio. Os cavalos no pasto, que deveriam estar pastando tranquilamente, estavam agrupados em um canto, de cabeças baixas, os olhos fixos na casa, como se esperassem algo, como se pressentissem uma presença invisível e maligna. A cada estalo da madeira velha, a cada farfalhar de folhas secas trazido pelo vento, meu corpo reagia com um sobressalto involuntário, meu coração batendo um ritmo frenético e descompassado no peito. Era a primeira noite, e a escuridão já se mostrava uma inimiga implacável, com garras afiadas e uma respiração fria. A primeira semana inteira foi um tormento silencioso e agonizante, uma batalha diária contra a minha própria mente e a sugestão insistente de que havia algo fundamentalmente errado. Algo perversamente fora do lugar, infiltrado nos próprios alicerces daquela fazenda. Durante o dia, sob o sol a pino do Pantanal que castigava a pele e clareava as sombras, a fazenda parecia quase normal. Os sons da natureza voltavam com sua cacofonia familiar, e eu me ocupava exaustivamente com os afazeres mais pesados, tentando preencher cada minuto com trabalho braçal. Mas assim que o sol começava a se inclinar para o poente, tingindo o horizonte de um vermelho ameaçador, a atmosfera mudava drasticamente, um manto pesado de apreensão e medo gelado descia sobre toda a propriedade. Os sons da noite se tornavam mais agudos,
mais nítidos, mais ameaçadores, carregados de uma intenção sinistra. Eu ouvia estalos secos na varanda, passos arrastados no assoalho do andar de cima, onde ninguém subia há anos. Eu subia, com a lanterna em punho, meu coração batendo um ritmo descompassado, e encontrava apenas o pó denso, as teias de aranha balançando suavemente. Mas a sensação de que algo tinha acabado de se mover, de que eu havia por pouco perdido a visão de uma forma sombria, era constante, uma presença que me acompanhava. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha, aquecendo um pouco de café preto no fogão a lenha, ouvi um arranhão suave e repetitivo na porta dos fundos, uma madeira velha e gasta. Pensei que fosse um dos gatos, mas o som se repetiu, mais forte, mais insistente, mais violento, como unhas longas e afiadas raspando na madeira. Eu peguei a lamparina, minhas mãos tremendo tanto que o vidro chacoalhava, e me aproximei lentamente da porta, destravando o ferrolho enferrujado. Abri uma fresta e a escuridão lá fora parecia mais densa, mais viva, um muro impenetrável de negrume. Não havia nada, absolutamente nada. Apenas o vento uivando na mata distante, uma melodia fúnebre. Mas, quando fechei a porta, senti um frio gelado e úmido atravessar o meu corpo, um calafrio que não era do vento, mas de uma presença muito próxima, quase encostando em mim. Naquela noite, os cachorros latiram a noite inteira, um latido agudo, desesperado, contínuo, apontado para a mata fechada. Eles não se calaram, mesmo com meus gritos roucos, e eu podia ouvir, entre os latidos aterrorizados, um som estranho, um chiado abafado, como uma respiração pesada e sibilante, vindo de algum lugar entre as árvores densas. Eu passei a noite em claro, sentado na velha poltrona da sala, a espingarda no colo, os olhos arregalados e fixos na janela escura, convencido de que havia algo lá fora, algo que esperava pacientemente, algo que observava cada um dos meus movimentos. A cada sombra projetada pela luz vacilante da lamparina, a cada rangido sinistro da casa, eu imaginava ver uma forma se movendo, um par de olhos fosforescentes fixos nos meus. A solidão da fazenda, que antes era apenas um fato, agora era uma tortura psicológica, um isolamento que me expunha a algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia com uma clareza aterrorizante. O silêncio da noite, antes apenas vasto, tornava-se um convite mórbido para o inominável, um palco preparado para a manifestação do desconhecido. Os grilos e sapos calaram-se em alguns momentos, deixando um vácuo sonoro que era ainda mais aterrorizante que qualquer ruído. Aos poucos, a linha tênue e frágil que separava a realidade do delírio começou a se desfazer completamente, esmaecida pela privação de sono que já durava dias e pelo terror constante e ininterrupto que me consumia. As coisas que eu ouvia e via não podiam mais ser atribuídas à minha imaginação ou aos simples efeitos da casa velha. As sombras ganharam consistência, os sons se tornaram mais definidos, mais intencionais, carregados de uma malícia inegável. Eu comecei a ver vultos, rápidos, esquivos. Sempre no canto do olho, um movimento rápido, uma silhueta que sumia antes que eu pudesse focar, mas que deixava um rastro de frio e pânico. Uma noite em particular, enquanto eu tentava, em vão, dormir um pouco, exausto ao ponto da exaustão física e mental, um barulho forte e arrastado me fez pular da cama, meu coração disparando no peito. Um som de algo pesado e monstruoso arrastando-se pelo telhado de telhas velhas. O barulho era distinto, um arrasto lento, arrítmico, gutural, como se algo enorme, algo com um peso considerável, estivesse se movendo lá em cima, logo acima da minha cabeça. Eu peguei a espingarda, as mãos suando frio, e saí para a varanda, olhando para o telhado. A escuridão era completa, mas eu podia ouvir o barulho lá, acima de mim, movendo-se lentamente na direção oposta à minha, fazendo as telhas rangerem. Chamei os cachorros, mas eles estavam encolhidos na casinha, tremendo incontrolavelmente, latindo fraco, com os pelos eriçados para o céu escuro. Voltei para dentro da casa, o corpo inteiro tremendo em espasmos de puro pavor. Não havia como um animal comum do Pantanal fazer aquele tipo de barulho. Era muito pesado, muito lento, muito deliberado, como se estivesse me provocando, testando os meus limites. Comecei a encontrar objetos fora do lugar, ou melhor, objetos que pareciam ter sido movidos de forma sutil, quase imperceptível,
como para me avisar de sua presença constante. O chapéu velho do meu tio, que estava pendurado na parede da sala, apareceu misteriosamente na cozinha, sobre a mesa. Uma colher que eu havia deixado na pia estava sobre a mesa da sala. Pequenos detalhes, que somados, formavam um quadro perturbador e inegável. Eu sentia uma respiração gelada e úmida no meu pescoço, mesmo quando as portas e janelas estavam hermeticamente fechadas. O ar no interior da casa parecia sempre mais frio, mais denso, impregnado de um cheiro doce e pútrido que me nauseava, como de terra revirada misturada com algo morto. Os animais da fazenda agora eram um show à parte de desespero e pânico. As galinhas no galinheiro se amontoavam em um canto, piavam de medo, e os cavalos no pasto, antes apenas quietos e apreensivos, passaram a relinchar sem parar durante a noite, um relincho agudo e de pânico que curtava o silêncio da madrugada. Eu via os olhos deles brilhando no escuro, fixos na casa, com um terror que eu nunca tinha visto em bicho algum. Eu comecei a falar sozinho, a questionar minha própria sanidade, a implorar para que aquilo parasse. As noites se estendiam em uma eternidade de terror e eu dormia apenas por curtos e fragmentados períodos, sempre com a espingarda ao lado, despertando a cada estalo, a cada sussurro que parecia vir do meu próprio interior. Eu estava me desfazendo, perdendo-me para o medo irracional, e algo na fazenda parecia se alimentar disso, parecia crescer mais forte a cada noite que eu passava em agonia. O vazio do lugar, antes sereno, transformava-se em uma armadilha cruel, um palco macabro onde o invisível e o inominável brincavam com a minha mente. A culminação do meu tormento, o clímax de todo o horror acumulado, veio em uma noite sem lua, a mais escura, a mais fria e a mais aterrorizante de todas as que passei naquele inferno isolado. Eu estava na sala principal, a lamparina já quase sem querosene, sua chama bruxuleante mal iluminando o espaço, quando ouvi um som diferente, mais próximo, mais real, mais palpável do que tudo o que havia precedido. Era um arrastar, não no telhado desta vez, mas vindo diretamente do corredor que levava aos quartos, um som úmido e pesado, viscoso, como se algo muito grande, pegajoso e disforme estivesse se arrastando lenta e deliberadamente pelo assoalho de madeira velha. O cheiro adocicado e pútrido intensificou-se abruptamente, quase me sufocando, preenchendo meus pulmões com uma densidade nauseante, e o ar na sala ficou ainda mais denso, quase palpável. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir as batidas ecoando dolorosamente nos meus ouvidos. Eu me levantei da cadeira velha, a espingarda apontada para o corredor escuro, minhas mãos tremendo tanto que eu mal conseguia manter a mira firme. O barulho de arrasto parou abruptamente. Um silêncio mortal desceu sobre a casa, mais aterrorizante do que qualquer ruído. Então, eu ouvi uma respiração, pesada, arrastada, sibilante, um som gutural vindo do final do corredor, de dentro do quarto principal, o quarto do meu tio Vicente. Era uma respiração que não parecia humana, nem animal, uma coisa cavernosa, úmida e fria que enchia o ar. Eu sabia, com uma certeza fria e absoluta que me atravessou como uma estaca de gelo, que o que estava ali não era um espírito, nem um fantasma, mas algo físico, algo de carne e osso, ou algo muito pior, algo que desafiava qualquer descrição. Meus olhos tentavam, em desespero, penetrar a escuridão absoluta do corredor, e por um instante fugaz, apenas por um ínfimo e terrível instante, eu juro por tudo que é sagrado que eu vi. Uma sombra, mais escura que a própria noite, mais alta do que qualquer homem, movendo-se lentamente de dentro do quarto para a entrada do corredor. Não tinha forma definida, era apenas uma massa densa e amorfa de escuridão que parecia absorver a pouca luz amarelada da lamparina. Não tinha olhos, não tinha rosto, mas eu sentia seu olhar, gélido, antigo e faminto, fixo em mim. Eu soltei um grito primal e gutural de puro terror que ecoou pela casa vazia, e atirei. O tiro estourou no silêncio opressor, o clarão da boca da espingarda iluminando por um milésimo de segundo o corredor, revelando nada, apenas as paredes sujas e o assoalho empoeirado. Mas o cheiro? O cheiro ficou, mais forte do que nunca, e a respiração, embora mais fraca, ainda estava lá, um sussurro úmido e arrastado que parecia se arrastar pela casa, perseguindo-me. Eu larguei a espingarda, o corpo em choque, e corri.
Corri para fora da casa, para a escuridão impiedosa da noite pantaneira, sem olhar para trás, sem saber para onde ia, apenas correndo, fugindo daquele horror indizível que eu havia presenciado. A fazenda ficou para trás, um ponto negro e ameaçador na paisagem vasta e indiferente, e eu juro que nunca mais voltei. O que ficou em mim foi a certeza aterrorizante de que há coisas no mundo que não deveriam existir, horrores ancestrais que habitam os lugares mais isolados, esperando pacientemente, observando silenciosamente, e que a escuridão profunda do Pantanal guarda segredos que é infinitamente melhor nunca desvendar.